E aí galera, como vocês estão? Tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo hoje, mais uma curiosidade aí da história dos nossos queridos carros aí, né? Gente que gosta muito de graxa, de motores, independente de ser de carro, né? De tudo. Motores de qualquer coisa. Mas hoje é especificamente sobre uma curiosidade que vai demonstrar pra gente que nem todas as invenções fazem sentido de você colocar no veículo na hora, mas elas podem pavimentar o caminho para futuras invenções que podem mudar bastante a nossa maneira de dirigir. Beleza? Antes de mais nada, deixa um likezinho aí, se inscreva no canal, sabe que a gente está sempre aqui postando avaliação, dica mecânica, curiosidades históricas, curiosidades atuais, etc. Beleza? Dá um soquinho no like, se inscreve aí e bora lá. Então você achou que esse volantinho do novo Tesla Model S Plaid 2022 era algo inédito? Não, ele não era inédito porque já teve alguns parecidos. Porém, o que provavelmente você não sabia é que em 1965 a Mercury, que era uma subsidiária da Ford, já tinha tido a ideia de colocar um volante um pouco estranho, vamos dizer assim, no veículo. E por incrível que pareça, os objetivos até eram mais ou menos parecidos, que eram basicamente fazer com que você pudesse entrar e sair do veículo de maneira mais fácil e também ter uma visualização do painel completa, né? Não tivesse ali o volante atrapalhando para que você visse qualquer instrumento, certo? Além do conforto, é claro. Tudo começou mais ou menos na década de 60. A Mercury achou que precisava fazer uma grande renovação, uma grande mudança, ter um grande diferencial em relação aos seus concorrentes. E quando os engenheiros estão por muito tempo trabalhando no mesmo lugar, eles tendem a ter ideias para o mesmo lado, ou acabam se acomodando. E a Ford pensou, bom, vamos trazer um cara que seja totalmente de outra linha de pensamento aqui para dentro, que além dele ter várias ideias boas, ele provavelmente vai, né, fazer um rebuliço aqui e os outros engenheiros também vão começar a se ligar. E a gente vai aqui criar algum diferencial em relação às outras marcas. Pensando nisso, a Mercury contratou ninguém mais, ninguém menos do que Robert Humphrey, que era um engenheiro aeroespacial que trabalhava com mísseis. Ou seja, era um cara já, isso na década de 60, né? Então era um cara com uma cabeça completamente diferente, claro que inteligentíssimo, e que então poderia trazer para eles várias ideias de coisas que poderiam ser diferenciais em relação às outras marcas. E de fato, Robert Humphrey teve várias patentes registradas em seu nome. Várias delas são ligadas na parte de cinto de segurança. Por exemplo, cinto de segurança retrátil, o próprio sistema de travamento do cinto de segurança, né? Que quando o carro dá um movimento brusco, o cinto trava, né? Ele não solta, senão óbvio que ele não ia servir para nada, né? Mas diferente do que tinha na época, que era aquele cinto que você mesmo ajustava, né? Então esse sisteminha foi ele que inventou. E ele então quis mexer em algo bem estranho para a época, que era mexer na maneira como você dirigia o veículo. E então ele desenvolveu o sistema de direção Wrist Twist, que na verdade significaria mais ou menos dirigir com os movimentos de pulso. O que ele tentou fazer? O sistema consistia basicamente no seguinte: você teria dois anéis, né, um volantinho de cada lado aqui, em que você poderia colocar a mão. Esses anéis eram sincronizados por uma corrente que vinha até o eixo central, certo? E aí você poderia, ao invés de ter que ficar dirigindo, mexendo no volante aqui, você poderia confortavelmente sentar no veículo, baixar ali essa coluna, colocar o seu braço aqui do lado nos descansador nos apoios laterais e só com o movimento dos pulsos você dirigiria o veículo. E, inclusive, ele tinha então espaço para você pôr ali o dedão no meio, que qualquer coisa você giraria apenas com o polegar quando precisasse. Esse sistema de início foi bem estranho, mas a Mercury analisou e falou, bom, vamos testar esse sistema, vamos ver como que funciona direitinho, se o povo vai gostar. Instalaram o dito do sistema em 200 veículos e deixaram esses veículos para que as pessoas fizessem todos os tipos de testes.
Na época eles fizeram até um grande apelo do tipo, até uma mulher consegue dirigir de tão leve que fica, né? Para dizer que a direção, independente de ser só um anelzinho pequeno ali, não era difícil de você conduzir o veículo, né? Então com bastante facilidade até as mulheres manobravam e etc. As pessoas fizeram todos os testes e depois disso foi feito então, passado uma pesquisa para essas pessoas, né? E quase todas elas disseram que o sistema era excelente. Todos gostaram daquele sistema, permitia que você visse, tivesse uma visibilidade maior, pudesse ver melhor o painel, pudesse ficar mais tranquilo, porque você não precisava mais segurar o volante aqui, você só soltava teu braço aqui e ficava dirigindo de maneira mais tranquila. Para eles, né? Eu acho que não ia gostar de sistema não, mas tudo bem. Né? E eles fizeram tudo isso, o pessoal achou excelente. Mas munido de tudo isso, não se sabe o porquê, a Ford Mercury, né, decidiu que não colocaria esse sistema em prática. Eles acharam que era bastante estranho e, embora fosse bastante eficiente e prático, eles não sabiam se as pessoas iriam gostar, iriam comprar. Porque uma coisa é você gostar testando. Agora, se você vai comprar aquilo, já são outros 500. Mas essa invenção não foi de todo perdida, porque os estudos que ele fez serviram de base para uma coisa bem interessante que veio depois. Sabe por quê? Imagine o seguinte, então ele colocou esse sistema de direção com dois anéis aqui, que você movimentava o veículo, a direção era hidráulica, obviamente, então era leve, né? Quando precisava virar mais, você colocava o dedão no meio, forçava um pouquinho mais, etc. Porém, imagine que esse veículo, o motor simplesmente apagasse em movimento. Como que você ia movimentar um Mercury de mais de 2 toneladas somente com esse negocinho aqui, sem qualquer auxílio? Era impossível, né? Na verdade, com o próprio volante normal já ia ser difícil. Imagine com aquelas rodinhas ali, não tinha como. Então ele desenvolveu na ocasião uma bomba elétrica que ficava acoplada ao sistema hidráulico para que, em caso de pane no motor, a bomba elétrica seria acionada para que então você pudesse conduzir o veículo até o acostamento sem que tivesse que ficar perdido, né? Porque não tem como. Inclusive isso me lembra algo que acontecia muito antigamente. Hoje é bastante difícil da gente ver, mas antigamente os volantes de carro eram volantes simples, né? Não vinham airbags ou controles eletrônicos, nada. Então você podia trocar o volante do seu carro quando você quisesse. E houve uma onda muito forte que era o pessoal trocar o volante original do carro por volante pequenininho, né? Especialmente Chevette, Passat, Fusca. Cara, esses Corcel, esses eram os campeões. Chevette era difícil você ver um que não tivesse um volantinho pequenininho, né? Então o cara chegava no final de semana, lavava o Chevette e era moda, né? Pegava, virava o bonezinho para trás, mão aqui no Chevetinho e passeava. E na hora de fazer a baliza, cara, era aqui, ó. Difícil pra caramba de fazer baliza, justamente por ser muito pequeno. Então imagine isso num Chevette que não tem 1 tonelada, você imagine isso num Mercury de mais de 2 toneladas. Ia ficar praticamente impossível de você controlar o veículo caso ele viesse ter uma pane de motor. Então para isso ele desenvolveu essa bomba elétrica que futuramente foi instalada em vários veículos aí que são eletrohidráulicos, né? E hoje praticamente as direções são quase só elétricas, né? Então nem todo investimento de tempo e de dinheiro que eles tiveram nesse projeto foi perdido. Pavimentou o caminho para que a gente pudesse ter mais conforto, mais segurança e mais tecnologia hoje. E aí, o que você achou da curiosidade? Deixe seu comentário aí, se inscreve e até a próxima.